Capítulo 3. Na plenitude do tempo de Deus. Encontro com o profeta Joel. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Joel 2, 28. Novamente, subi ao terceiro andar de minha casa para receber novas informações a respeito da noiva de Jesus e do grande último avivamento. Então, eu fui arrebatado da sala da pregação e vi o profeta Joel. Observei que naquela sala profética havia papéis na parede. Comecei a ser rodada e aqueles papéis diversificados foram sendo colados em meu corpo espiritual. Então atentei para o papel que estava no piso devido à luz do mesmo, que era muito fluorescente. Estava escrito naquele papel dizeres a respeito do livro de Joel. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até mesmo os servos e as servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Ao tocar naquela página do piso, percebi que se tratava de várias páginas de um livro. E ao abrir aquele livro, tinha-se acesso a uma porta no andar de baixo. Então, presenciei que havia um profeta escrevendo em rolos, e ao seu lado havia um objeto tipo uma candeia acesa. E os cabelos do profeta estavam brancos, finos e ralos, devido à unção do ancião de dias estar sobre ele. Ao entrar pela porta do livro, que era uma passagem, cheguei à sala da proclamação. Ao meu lado estava o anjo da revelação. Então, o profeta Joel, cuja unção do ancião de dias, Apocalipse 1, 14 e 9, estavam sobre ele, escrevia as informações passadas pelo anjo, vindo diretamente da sala da revelação. À sua frente eram mostrados os acontecimentos futuros. O profeta Joel via através de visões espirituais e em seguida escrevia o que discernia. Naquele momento eu fiquei atônita e receosa de ver o que via. Porém disse o anjo do Senhor: ao profeta Joel foi confiado ver e escrever sobre o que aconteceria com a igreja primitiva até os dias de hoje. E eis que eu sou o último e o princípio. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou completude. E a ti revela agora a plenitude dos tempos, pois sou o alfa e o ômega. E por isso estás aqui neste tempo de Joel, que para ti, mente humana, é passado, porém para mim é bem presente. Sou eu o presente, o passado e o futuro. E assim como foste trazido em espírito até a sala de Joel, eu mesmo levei Joel ao futuro, que é o seu presente, para presenciar os acontecimentos dos fins do tempo. Vi então que o profeta Joel presenciava a igreja primitiva através de uma passagem de luz. E o fogo do Espírito Santo de Deus era derramado sobre as pessoas. Ele via, e eu também via, era muito interessante, as pessoas sendo batizadas com o fogo do Espírito Santo. E em seguida, Pedro fazendo discurso de defesa. Até mesmo as crianças de colo falavam em línguas estranhas. Ali, entre a multidão, estavam pequeninos eleitos de Deus, que foram designados a serem desbravadores do Evangelho. E muitos desses morreram em virtude das perseguições aos primeiros cristãos. Ao vivenciar tais revelações da plenitude dos tempos de Deus, relutei e questionei algumas coisas. Isto é, para não dizer que eu estava mesmo, era com muito temor. Então, tocou meu ombro o anjo da revelação, e eu senti que suas asas me protegiam. Havia círculos de fogo no território espiritual onde eu estava, e também na visão dentro do livro, na plenitude do círculo do tempo de Deus. E passei a observar que Joel escrevia sobre os jovens terão visões. E fiz ligação imediatamente com o livro de Atos, através do discurso de Pedro, no qual fez referência ao livro de Joel. E dali da sala onde estava Joel, na plenitude dos tempos,
Eu vi que Pedro olhava para Joel através da passagem de luz. E ambos se viam. É muito mistério. Então, o anjo do Senhor me fez recordar de uma revelação anterior, na qual me disse que cada texto bíblico, cada capítulo, ou até mesmo cada letra da Bíblia, há uma porta celestial de luz que se abre e o leitor espiritual é levado à sala da revelação do céu. Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, descrita no livro de Atos, o espírito de Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo a olhar a porta de luz aberta do local onde estava Joel, e assim fez seu discernimento de defesa, o seu discurso em nome de Jesus. Ali, ele obteve o discernimento da profecia de Joel. E a noiva de Jesus também, nesses últimos dias, está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus rumo à glória celestial. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18, 19a. Jesus passou as chaves do reino dos céus que recebeu do Pai para Pedro. Pedro representa a igreja fiel, para que pudéssemos, em nome de Jesus, dar continuidade ao seu reino. E após cumprir os mistérios de Deus, da forma como ele anunciou aos profetas, Jesus entregará as chaves do reino para o Pai. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, e quando houver aniquilado o império de toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus é o único meio de chegarmos ao Pai. Através dele alcançamos a salvação, e aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo, mesmo em vida terrena, já podem ver com os olhos espirituais as coisas do reino. E novamente, o Espírito Santo de Deus me revelou sobre a noiva Ságida, designada a profetizar nos últimos dias. Disse-me o anjo do Senhor: a Ságida, noiva fiel, foi designada a profetizar nos últimos dias, assim como revelei a Joel e os outros profetas. Sai para o grande dia do avivamento, mulher, igreja virtuosa, cuja glória de Deus está em si. Estando na sala da proclamação, observei que na sala ao lado, designada sala dos profetas, estava o profeta Daniel com seu livro na mão, sendo que o mesmo tinha o selo do anel do Rei Jesus. Tem este selo, e o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. A sala dos profetas fica próxima à sala da revelação. Então o anjo da revelação me levou até a porta da sala dos profetas. E eu vi vários profetas sentados sobre o piso transparente. Na sala dos profetas, em um dos palácios do reino celestial, eu via que cada profeta, com suas vestimentas específicas, tinha seus livros abertos. Eu vi que ao lado do profeta Isaías estava uma criança pequena de vestes brancas. E disse-me o Espírito Santo que se tratava de um espírito em fase de aprendizado, sendo preparado para nascer como humano, um futuro profeta vindo à terra. A princípio, esta revelação me assustou, entre outras que ainda não me foram permitidas revelar. 2 Coríntios 12, 2, 4. Bom, você pode fazer essa leitura. Porém, assim quis o Senhor revelar mais um dos seus mistérios à sua noiva. Antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, às nações te dei por profetas. Jeremias 1, 5. Bem, o meu espírito estava na sala dos profetas, quando percebi que os profetas do reino celestial trabalham ajudando os filhos de Deus que estão na terra. Dos seus filhos há como que fios de energia interligada à terra.
Os anjos mensageiros sobem da terra com os questionamentos dos humanos a respeito de determinado versículo, texto ou contexto do próprio livro do profeta da Bíblia. E os questionamentos são trazidos pelos anjos à sala dos profetas em pequenos papéis interligados entre o que pareciam ser fios de eletricidade. Quando o Filho de Deus em vida consagrada e santidade pedir discernimento ao Espírito Santo em nome de Jesus a respeito do texto bíblico lido, o anjo que está ao seu lado leva a pergunta até a sala dos profetas no céu. E então imediatamente luzes se acendem no livro do profeta, e o vento impetuoso do Espírito Santo moverá as páginas do livro, pairando onde foi o questionamento. E através da liberação da sala do controle de Deus, o profeta envia para o Filho de Deus na terra, através do mesmo anjo, a revelação do que está além da letra. Como ocorrem falsas revelações? Em seguida, eu notei um sinal de alerta na cor amarela na casa de um jovem pastor, enquanto o mesmo estudava o livro de Isaías. Entrou no local onde ele estava uma senhora muito culta, porém na sabedoria humana. O jovem pastor comentou a respeito de um discernimento espiritual, no qual alcançara a respeito do livro de Isaías, e aquela mulher que estava sem comunhão com Deus no momento, confiando em seus conhecimentos teológicos e humanistas, interferiu no discernimento, sendo influenciada naquele momento por demônios próximos a ela, que atuam através da religiosidade. Nota: eu vi aqueles demônios como olhos de cães na escuridão, e o Espírito Santo me fez discernir que anjos caídos, através de seus subordinados, distorcem as informações espirituais obtidas pelos humanos quando encontram legalidade espiritual. E vi que aquela mulher, através de discernimentos religiosos traçados pela sabedoria humana, lançou indagações a respeito do discernimento espiritual obtido pelo jovem pastor. Dizia ela: mas não pode ser assim, é um equívoco pensar assim, pois não é assim que a teologia diz. Então ela pegou várias literaturas de teólogos famosos e mostrou para o jovem pastor. Seus argumentos levaram o jovem pastor a desistir de buscar de Deus a revelação. Pessoalmente, eu não sou contra o estudo teológico. Porém, se o estudioso não for um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, de nada adiantarão seus conhecimentos, pois o verdadeiro adorador tem intimidade com o Pai Celeste e ouve a sua voz. Gálatas 4, 4, 7. Disse-me então o anjo do Senhor: indignado estou contra este povo, que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Farto estão dos conhecimentos humanos, até sobejam e trazem os despojos. Tanto sabem, nada sabem, são cegos guiando outros cegos. Mas eis que tem um remanescente de águas cristalinas e já começa a jorrar. E aos meus fiéis acrescentarei enquanto dormem, pois já foram selados. Efésios 1, 13 e 14. Muitos serão despertados em sonhos como um sinal de alerta a me buscarem. Então revelarei os meus mistérios. Eis que uso e usarei quem eu quero. Crianças pequeninas serão usadas por mim com maior intensidade, e o próprio ímpio perceberá. São crianças anjos, mensageiros enviados à terra com missão de guerrear em prol do grande último avivamento. Mas atentai, amada noiva, buscai discernimento, pois o vosso adversário ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Buscai aprender mais de mim. Eis que muitas informações já concedi aos meus eleitos da terra, guerreiros do reino da luz, mas nem todos alcançaram o discernimento. Eu sou a fonte, disse o Espírito Santo. Vinde a mim e perguntai, e eu vos conduzirei em nome do meu Filho Jesus ao Pai, que delibera
a proclamação. Depois disso, eu vi o véu da noiva fiel e um recado para os heróis do avivamento. Vi aberto um imensurável manancial de águas cristalinas que caía de forma circular como um grande véu de noiva. E vários grupos brasileiros e não brasileiros, designados como heróis do avivamento nesses dias, já se deliciam entre as águas transparentes do Espírito. Entre tantos, pude ver uma mulher de Deus que trabalha em âmbito internacional, ministrando a libertação aos cativos e oprimidos. E disse o Senhor: muitos virão de todas as nações em suas respectivas línguas e povos, e adentrarão nesta água do avivamento. Eis que representantes de cada exército do reino de Jesus virão. Leia Ezequiel 47, 8 a 9. Discerni que cada denominação que prega Jesus como o único fundamento de fé é um dos exércitos de Deus na terra, sendo que cada exército tem a sua regra de conduta. E disse-me o Senhor: ocorrerá ainda mais, com maior intensidade, o mesclar de várias lideranças, uma hierarquia ministerial interdenominacional, com o intuito de ganhar bairros, cidades, estados e nações para o meu reino. Pois eis que farei aumentar o número dos meus estrategistas. Atentai, meus estrategistas, heróis do avivamento. Não sejais sectaristas, sendo sábios aos seus próprios olhos. Lancem do meio de vós a soberba, e atentai para aqueles que foram atingidos na batalha. Não os deixai perecer, mas buscai estratégias a fim de resgatá-los. Eu, o Senhor dos Exércitos, não abro mão dos feridos. Atentai, não sejais juiz de vós mesmos, pois vejo diferente de vós. Então vi pastores e lideranças religiosas aprisionadas no mundo espiritual. Liberte-os em meu nome, disse Jesus. Sois estrategistas, aquele que está em pé, veja que não caia. Não julgueis para não que sejais julgados. Anjos meus, guerreiros dos últimos tempos, posicionai-vos para a guerra, ide, avançai. Revelação. O véu se coloca na cabeça da noiva. Deus é levantado e levantará líderes do avivamento por toda a terra, cujas mentes estão interligadas à mente de Cristo. Magnífico foi ver em seguida a noiva Ságida passeando pelo reino com o noivo rei. O noivo Jesus levou a sua noiva amada para conhecer parte do seu reino. E as suas vestes estavam brancas com bordados na barra, em formato de flores rosas em pedras preciosas. Música celestial e romântica estava sendo tocada no interior daquela carruagem espacial de Jesus. E o noivo, abraçado com sua noiva, mostrava milhares de montanhas repletas de pedras preciosas. A noiva Ságida pediu para descer e tocar as pedras preciosas. Ao tocá-las, percebeu que as mesmas tinham vida, tinham órgãos de sentido como os humanos, e cada qual falava a sua própria língua. Porém, a noiva fiel conhecia todos os dialetos falados pelas pedras preciosas da montanha. Cada pedra representa um remido de Deus. E a noiva rainha, na plenitude do tempo celeste, podia adentrar pela pedra, juntamente com o noivo rei, e contemplar a beleza da casa de cada remido. João 14, 2. E na plenitude do tempo de Deus, eu vi a mansão de uma remida. Depois a noiva adentrou pela pedra preciosa, e dentro havia uma casa de uma remida em glória celestial. Tudo dentro era de ouro puro, as paredes, as escadas, os assentos, os vasilhames eram de prata e o elevador de cristal. Havia muita luz refletida do castiçal de ouro e inúmeras lâmpadas acesas. Era a glória de Deus
manifesta naquela casa, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse 21, 23b. Tudo era magnificamente lindo, e do trono de Deus podia-se ouvir os louvores dos anjos. Aquela mansão era de uma mulher remida que cumpriu a sua missão na terra em prol do reino de Jesus. Tudo naquela mansão brilhava. Havia baús repletos de tesouros, e os anjos de vestes brancas, serviçais do reino, cuidavam daquela casa. Haviam jardins e braços de águas vindo do rio da vida em cada mansão daquela montanha. Todos vivem eternamente em ordem e em paz de espírito. E disse o noivo rei à sua noiva: no meu reino existem mansões celestiais muito maiores, melhores e mais exuberantes do que essa, e cada qual receberá a sua mansão de acordo com seu galardão. Cada mansão celestial é construída estrategicamente, e muitas delas estão abaixo do rio da vida e têm acesso direto com a fonte do rio que fica no trono de Deus. Outras ficam localizadas nas diversas galáxias do reino, que são reinos menores, coligados ao reino supremo, onde fica o palácio real. Assim revelou-me o Espírito Santo. Nota: a Nova Jerusalém está sendo construída tal como Salomão se preparou para a construção do templo do Senhor. 2 Coríntios 3. Cada vida em santidade é o templo de Deus. Somos pedras preciosas da Nova Jerusalém. As mansões celestiais dos remidos no céu representarão o tabernáculo do Espírito Santo de Deus em nós. Somos reis e sacerdotes eleitos de Deus. Apocalipse 1, 6. E no céu não haverá templos. Apocalipse 1, 5, 6. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, 22. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias.